Olá, meus queridos e minhas queridas alunos do 6º ano. Estamos de volta e hoje a aula é de número 161. Quanta coisa já fizemos esse ano, hein? Vamos lá, pessoal? Hoje nós vamos planejar a produção do gênero textual verbete. Lembra que na aula passada a professora Gláucia falou que nós tínhamos uma tarefinha para essa? Pois é, a produção do verbete e vamos avaliar a nossa produção. Como que vai ser isso? Conteúdo, planejamento e produção do gênero verbete. O que é um verbete? Nós já vimos ontem, o texto está aqui, mas vamos lembrar, é um texto explicativo, né? É um texto que traz informações científicas acerca de alguma palavra, ele tem o objetivo de ampliar o nosso conhecimento. Então, quando nós nos deparamos com um texto, onde ali há uma palavra que a gente não conhece, nós precisamos recorrer ao dicionário para que a gente possa ter a compreensão daquele texto todo. Não podemos passar por um texto e deixar uma palavrinha lá, vou deixar essa palavrinha, tá? Não, tem que conhecer o significado e outra coisa, pessoal, tem que colocar essas palavras difíceis, que não conhecemos ainda, nos nossos textos para que ele passe a fazer parte do nosso vocabulário, ok? Lembrando que é um texto informativo, portanto, está nos dicionários e nas enciclopédias, né? É uma descrição sucinta, não é regra, pode ser grande também. Sucinta é pequena, tá, gente? Então, pode ser grande também. Às vezes traz a classe gramatical da palavra, né? O gênero, por exemplo, a SF, tem um S e um F lá na palavrinha, significa que é um substantivo feminino. E normalmente traz mais de um significado, ok, pessoal? Tipos de verbete, que nós já falamos na aula passada, o glossário, o enciclopédico, o dicionário, né? Nós vimos isso aí. Um verbete aqui para vocês, da estrutura, a entrada, que é a palavrinha que vai ser conceituada, e o enunciado, que vai trazer o significado, as explicações, as descrições, todas as informações nós vamos chamar de enunciado. Lembra lá? Aprofundamento, exemplos, né? Enfim. Temos aqui o verbete do carnaval, que nós já lemos na aula passada, sabemos que é uma festa que antecede a quaresma, que quaresma é um período aí de penitência para os católicos, né, que antecede a Páscoa é a ressurreição de Cristo, tudo isso está falando do carnaval, inclusive que não se sabe certinho a origem do carnaval, mas atribuem até a uma festa em homenagem aos deuses gregos, né, especialmente o Dionísio, que na mitologia romana é Baco, né? Muito bem. Atividade 1 para você, anote lá, ó. Escolha uma manifestação cultural da sua localidade, da sua cidade. Pode ser dança, teatro, festa típica da região, enfim. Qualquer coisa que seja uma manifestação cultural. Vocês lembram lá da aula 158, se eu não me engano, que nós falamos da dança e da congada? Então, tem congada no Paraná, congada é uma festa cultural, tem festa de padroeiras, tem festa do milho, tem festa da colheita, tem porco no roleta, enfim. Escolha uma atividade cultural da sua cidade e escreva aí que nós já voltamos.
Escolheu? Eu imagino assim que surgiram muitas ideias na sua cabeça, né? Mas você pegou da sua localidade. Porque aqui na gravação todo mundo tinha uma festa para falar o nome aqui, né? Então a resposta é pessoal, não tem como a gente corrigir. Anotou? Perfeito. Agora nós vamos planejar, vamos para onde que nós vamos direcionar o nosso texto. Esse planejamento é muito importante. Vem a atividade 2 agora, anota aí. Qual é o público leitor do seu texto? Você vai explicar o que é essa festa cultural da sua cidade. Quem é que vai ler esse texto? Tá? 2. Qual a linguagem que eu vou utilizar? Eu vou usar a norma padrão? Eu posso usar uma linguagem regional agora? Agora não. Posso usar o informal? Não, nós temos que ser a norma padrão. Que estrutura o texto vai ter? Como é que eu vou montar esse texto? Vai ser por parágrafos, vai ter a entrada, vai ter as explicações. Onde o texto vai circular? São 4 perguntas que você tem que responder antes de nós começarmos a planejar. Portanto, vou dar um tempinho maior para você. Já aconteceu com você, da professora dizer, olha, vamos produzir um texto, e daí você diz, ai, professora, mas não vem nada na minha cabeça, ai, não consigo, ai, não sei. Por quê? Porque nós não planejamos. Então, agora, vamos para as respostas lá. Número 1, qual é o público leitor? Público em geral, porque o texto vai circular, né, vai ser publicado na internet, então, o público em geral. Número 2, que linguagem eu vou utilizar? Eu tenho que usar a linguagem padrão, a norma padrão da língua agora, porque ela tem que, esse meu verbete, ele pode circular no Brasil inteiro, fora do país, e as pessoas têm que compreender.
Número 3, como é que vai ser organizado? Eu vou usar mais de um parágrafo para fazer essa descrição da minha festa regional lá, da minha atividade cultural. Vou colocar em um parágrafo só? Então, você pode colocar em mais. Lembra que ele pode ser descritivo, pode ser narrativo, né? Expositivo, com muita informação. E onde que ele vai circular, professora? No blog da turma ou nas redes sociais aí da escola e da turma. Conferiu? Estamos planejados? Vamos fazer por aí? Vamos então nos aprofundar na produção do verbete. É a hora de planejar. Tema escolhido? Escolheu? Perfeito. Escreva no seu caderno o seu texto em terceira pessoa, tá? Então, você não vai colocar lá, ó, vou fazer a congada. Ó, a congada é uma festa popular anual que acontece, percebe? Então, terceira pessoa, você vai falar daquela festa, daquela atividade cultural. Esse é um exemplo aqui. Hora de planejar. Dê ao leitor informações que julgar importantes para fazer um retrato da manifestação cultural que escolheu. Pensa, o seu leitor quer conhecer esta atividade cultural, essa manifestação cultural do seu lugar. Você vai ficar colocando coisas que não são importantes ali? Seu leitor vai cansar, vai desistir, porque a hora que ele começa a ler e não entende, ele larga, não é um bom verbete, né? 3, planejando. Se necessário, conte fatos que esclareçam melhor a história da manifestação cultural, como, onde e por que surgiu, quem participava dela, se era um ritual da época, como chegou aos dias atuais. Então, você pode explicar tudo isso no seu verbete. Começou quando essa festa, essa atividade? Com quem? Com que família? Tudo isso, né? Com que grupo social começou? Tudo isso você pode colocar. Número 4. Seu texto deve ser construído a partir de uma pesquisa. Para isso, selecione o texto original, apenas os dados que achar importante. Anote tudo em uma folha antes de escrever o verbete. Essas informações farão parte do seu texto. Então, veja bem, essa pesquisa, ela pode ser uma pesquisa de campo, ela pode ser uma pesquisa bibliográfica. O que é uma pesquisa de campo? Você vai lá pesquisar com as pessoas o que é que aconteceu, como é que houve a manifestação. Ou então você vai para os livros, né? Vai pesquisar essa informação ali. É importantíssimo, ó, pessoal. Isso tem que estar embasado em pesquisa. Então, por exemplo, pergunta lá, o que é bola? Bola. Você vai colocar bola lá conforme você entende o que é bola? Só não, você vai pesquisar, né? Por exemplo, esférico, é um objeto esférico, isso é pesquisa, isso é ciência, tá bom? Número 5, dentro do nosso planejamento. Se puder, consulte mais de uma informação para que a sua seleção seja o mais rica possível e confiável. Se tiver dúvida quanto à confiabilidade, consulte seu professor. Vamos imaginar que você, para essa sua manifestação cultural, você coloque lá mais uma informação. Mas você não sabe, será que é essa data mesmo? Estou achando que não é essa data. Será que vai falar com o professor? Porque uma das coisas importantíssimas é quando a gente olha um texto e desconfia dele, entendeu? Mas isso aqui não está certo, isso aqui está errado, essa informação não procede, né? E às vezes pode acontecer, né, pessoal? Pode acontecer sim. Então, pesquise mais de uma fonte. Aí você vai conferir, essa informação bateu? Perfeito, né? 6, mais uma dica. Planeje a sequência de ideias do texto e verifique se não está repetindo informações. Então, pensa. Você vai escrever sobre a festa do milho, tá? Você vai colocar quando que ela começou, você vai colocar quem começou. Não, daí você já vem para a festa do milho hoje. Daí você volta para a festa do milho lá. Não pode, esse vai e vem.
Você tem que trazer uma sequência lógica, né, para o teu leitor compreender aquilo que você está vendo dentro do tempo, né? Ele vai fazendo aquela viagem temporal junto com você. Então, olha, planeje a sequência das ideias. Sequência. Verifique se não está repetindo informação. Normalmente, quando a gente tem esse trabalho para fazer, para realizar, a gente começa a querer colocar tanta coisa e fogem coisas importantes e, de repente, tem coisa repetida, desnecessária. Então, tem que olhar isso, tem que ter muita calma e atenção. 7. Use seus conhecimentos sobre o que é a ideia principal e ideia secundária para construir os parágrafos. Certo? Então, você vai construir o teu parágrafo assim. A ideia principal e as ideias secundárias vão se agregando à principal. Você tem que saber o que é principal e o que é secundário, ok? 8. Não se esqueça de que, no verbete, a primeira palavra que aparece indica o assunto sobre o qual o texto fornecerá informações e nós vamos dar o nome disso de entrada. A palavra que será descrita, nós vamos dizer entrada, é o assunto que vai ser tratado ali. E 9, última dica, para enriquecer o trabalho, ilustre o texto ou selecione uma imagem de divulgação livre para compor o seu verbete. Isso fica bem interessante, fica ilustrativo e chama mais atenção, né? Fica bom, fica gostoso, ok, pessoal? Feita a nossa produção, vamos avaliar o nosso texto. Como é que nós vamos fazer isso, professora? Depois de produzido o seu texto, você troque com um colega para que você leia o dele e ele leia o seu. Verifique se as instruções foram seguidas. As ideias estão em sequência, né? Eu pesquisei mais de uma fonte, enfim. Peça ajuda ao professor para observar os pontos pedidos. Todos aqueles 9 passos, se você não consegue conferir sozinho, peça ajuda para o professor. Revise sua produção e passe a limpo e guarde-o para o momento da digitação. Você vai produzir, escreveu lá no seu rascunho, está lindo agora, eu vou passar limpo, aí vou digitar para que no futuro nós possamos compilar tudo isso e fazer uma produção só. Compilem todos os verbetes da turma, digitem-nos e publiquem nas redes midiáticas. Assim nós fazemos a nossa avaliaçãozinha. Atividade 3 para vocês. Marque V para verdadeiro e F para falso para as afirmações sobre a estrutura ou características do verbete. A primeira. Os verbetes trazem um conjunto de explicações com informações mais específicas de uma determinada área da ciência. Isso é falso ou é verdadeiro? A outra, nos dicionários, os verbetes abordam questões ligadas às questões linguísticas, trazendo o significado das palavras. Isso é falso ou é verdadeiro? A outra, os verbetes são as entradas presentes em revistas, manuais e enciclopédias. Um tempinho para você, eu já volto.
Corrigindo, então, a nossa tarefinha. Os verbetes trazem um conjunto de explicações com informações mais específicas de uma determinada área da ciência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professora. Nos dicionários, os verbetes abordam questões ligadas às questões linguísticas, trazendo o significado das palavras, inclusive até a classe de palavras? Sim, isso é verdade. Lá no verbete pode estar indicando se é um advérbio, se é uma conjunção, se é uma interjeição, se é um numeral, se é um substantivo, se é um verbo, né? Os verbetes são as entradas presentes em revistas, manuais, enciclopédias. Credo, professor, não dá nem para entender direito isso. Isso é falso, claro, né? Pessoal, falamos um pouquinho sobre verbetes, planejamos o nosso verbete e precisamos produzir o nosso verbete, né? Relembramos as características do gênero e planejamos a nossa produção de um verbete. A nossa aulinha fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido como produzir um verbete. Um beijo da prof. Até a próxima aula.